Olá, queridos alunos. Venho através desse vídeo dar continuidade aos nossos estudos de língua portuguesa. Nós estamos tendo contato através do ActiveSoft. Espero que vocês tenham feito as atividades, as correções. E o assunto da aula de hoje é figuras de linguagem. Nós começamos a falar em sala de aula sobre sentido figurado e sentido literal. E hoje nós vamos dar continuidade a esse estudo. Eu espero que vocês tenham gostado de assistir o filme O Jardim Secreto. Tenham visto direitinho as características do conto maravilhoso por lá. A correção já está lá também no porta-arquivos do ActiveSoft, mas vamos dar continuidade à nossa aula de hoje. Vocês podem acompanhar comigo esse conteúdo aí no livro de vocês, a partir da página 67, ok? Eu estou aqui com a versão digital do livro de vocês e vou tentar fazer o acompanhamento por essa versão digital, ok? E o que são figuras de linguagem? São recursos linguísticos que são utilizados para dar mais expressividade no texto. Lembra no conto, na fábula A Revolta das Palavras, quando ele diz que a única pessoa que não poderia ser taxada como mentiroso seria o poeta, porque ele usa as palavras não é para o mal, mas sim para tornar o texto mais bonito, mais expressivo. Ele tem o que a gente chama de licença poética? Pois bem, o poeta, ele é uma das pessoas que utiliza esse recurso das figuras de linguagem para tornar o texto mais expressivo, com um sentido além do sentido real da palavra. Sentido figurado também pode ser chamado de sentido conotativo. E sentido literal ou real pode ser chamado de sentido denotativo. Eu faço essa nota lá na correção da página 64 e 65. Agora, acompanhe comigo aí na página 67, ok? Ao nosso estudo, então nós temos aí, no finalzinho da página 67, a definição de figura de linguagem. São recursos linguísticos utilizados em textos com a finalidade de torná-lo mais expressivo. Então, as figuras de linguagem são todos os recursos que são utilizados para deixar o texto com mais expressividade, com um sentido além do sentido literal, certo? E das principais figuras de linguagem que existem, que nós vamos estudar, são essas aqui: a literação e a assonância. A aliteração é a repetição do som consonantal, ou seja, o som de uma consoante. Nos versos a seguir tem a repetição do som do fonema R. Lembra? Som, fonema. Nós já estudamos no assunto fonema e letra. Roer, ceder. Então, a repetição do fonema R. Já a assonância, ela é a repetição de um som vocálico, ou seja, de um som de uma vogal. No texto a seguir, em raridade, nós temos a repetição do som do fonema da vogal A. Arara, rara, para, caçala, sala. Então, é um exemplo da presença de uma assonância, repetição de um som vocálico. A próxima figura de linguagem, gente, é a inversão, que também pode ser chamada de hipérbato, que é quando há a inversão dos termos na frase. Ele diz aqui, quando os termos da frase são dispostos em uma sequência diferente da que é mais habitual no português do Brasil, como tem aqui, nas voltas que dá a vida, em vez de ser nas voltas que a vida dá. Os termos, eles são invertidos à ordem. Por exemplo, o menino encontrou o carrinho encontrado o menino. Exemplo, embora essa formação não esteja tão coerente, tá? Mas é a inversão dos termos, o sujeito depois, o predicado antes, a ação antes e o sujeito depois, essa inversão, ok? Outras figuras muito utilizadas na língua portuguesa e que vão ser estudadas por nós é a metáfora e a comparação. A comparação é o mais simples, gente, porque a comparação é quando eu comparo uma coisa com a outra. Por exemplo, João é tão inteligente quanto seu irmão. Ele é como o seu pai. Então, eu sempre uso um termo de comparação, como, tal qual, semelhante, ok? A comparação é quando eu uso esses termos
essas palavras que são usadas para comparativos, ok? Já a metáfora é uma espécie de comparação, mas que não usa o termo comparativo. Por exemplo, quando ele coloca aqui, o céu é a rua do avião. O céu realmente é a rua do avião? Não, é uma comparação, não é isso? Porque se o avião ele trafega no céu, é como se fosse a rua dele. É uma espécie de comparação, mas não é uma comparação, é uma metáfora, ok? Então aqui, ó, metáfora quando você emprega uma palavra com um sentido diferente daquele que lhe é mais comum, sendo novo sentido resultante de uma relação de semelhança dessa palavra com a outra, tá? Por exemplo, você é uma flor. Literalmente, essa pessoa que eu estou falando é uma flor? Não, eu a comparo à delicadeza de uma flor, vocês estão entendendo? A metáfora é quando eu faço uma comparação, mas eu não uso o termo comparativo, como, tal qual, ok? Aí, ó, a comparação, como a metáfora, é a aproximação entre dois seres ou elementos em razão de semelhança, atribuindo-se a uma característica do outro. Na comparação, entretanto, diferentemente da metáfora, sempre aparecem termos comparativos, entre eles como, tal qual, semelhante a, que nem, ok? Metáfora. O céu é a rua do avião. Se tornaria uma comparação se ela tomasse, por exemplo, as formas o céu é como a rua do avião ou o céu é que nem um avião. Estão vendo a diferença? Sem o termo é uma metáfora, com o termo comparativo é uma comparação. Como tem aí o exemplo do cartaz que ele cita, sua solidariedade é um prato cheio. Então, realmente é um prato cheio de comida? Não. A sua solidariedade é como um prato cheio de comida para essas pessoas que estão necessitando da doação de alimentos não perecíveis. Então, essas são a metáfora e a comparação. Nós temos mais uma figura de linguagem aí, já na página 70, que é a personificação, que também pode ser chamada de prosopopeia. Lembra que a tia Adriana falou nisso quando foi explicar as fábulas? Que as fábulas, elas têm como personagem principal seres personificados, ou seja, seres com características próprias de seres humanos. Na fábula Revolta das Palavras, quem é o ser personificado? São as palavras do dicionário, não é isso? Então, considera-se que a personificação ou prosopopeia quando se atribui uma linguagem, sentimento ou ações próprios de seres humanos a seres inanimados ou irracionais, certo? Então, continuando, nós temos aí o exemplo da tirinha. Papel economiza água, água economiza papel, papel gera água. O papel, ele tem a função, ele tem a atitude de economizar água? Não. Quem tem a ação de economizar é um ser humano. Então, foi atribuído esse papel uma atitude, uma ação própria do ser humano. Então, aí ele foi personificado. No final vem dizendo, as ações de economizar e gerar são atribuídas na tira ao papel e à água, que são seres inanimados. Em todas as frases da tira, há sim a presença da figura de linguagem denominada personificação. Então, tudo aquilo que eu dou características humanas a elas, a seres inanimados, a animais, eu estou personificando, eu estou usando a figura de linguagem personificação. A antítese é mais uma figura de linguagem. A antítese, ela é denominada assim porque ela constrói a figura de linguagem a partir da presença de ideias opostas. Aí nós temos aí um poema do Mário Quintana. Na mesma pedra se encontram conforme o povo traduz. Quando se nasce uma estrela, quando se morre uma cruz. Olha a antítese aí. Nasce, morre. Morrer é o contrário de nascer. Então, quando eu coloco ideias contrárias, eu estou usando a figura de linguagem da antítese. Olha aí, ó. Ao contrapor termos como nasce, morre, princípio e fim,
O eu lírico cria antítese, contrastando ideias consideradas opostas. O que é o eu lírico? É a voz dos poemas. No texto não tem o narrador. Nos poemas nós chamamos esse narrador de eu lírico, ok? Olha a notinha aí, ó. Beleza? Continuando. Depois nós vamos ter os exercícios para vocês verem se vocês descobrem as figuras de linguagem. Vamos tentar aí fazer o primeiro exercício. Quem avisa amigo é? Vocês acham que é que figura de linguagem? É uma aliteração, é uma assonância, é uma antítese, é uma inversão? Quem avisa amigo é? Será que aí não seria uma inversão? Porque nesse caso aí, amigo é aquele quem avisa, não é? Então houve aí uma inversão, ok? Esmola demais, até o santo desconfia. O que será? Que figura de linguagem é essa? Esmola demais, até o santo desconfia. Qual seria o real aí? Seria o quê? O santo desconfia quando a esmola é demais. Então, aí também nós temos uma inversão. Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Água bate. Hein, gente? Então, aí tá tendo características de seres humanos. Então, nós temos aí uma personificação. Ok? Uma personificação. Então, assim, continue, dê uma outra lida nesse assunto das figuras de linguagem, certo? Resolva o restante das atividades, que eu vou colocar a orientação lá no ActiveSoft. E vou sugerir também umas outras leituras a respeito desse estudo das figuras de linguagem. Essa semana nós vamos continuar debatendo esse assunto e vendo as características da fábula, ok, pessoal? Que vai ser o nosso conteúdo de redação. Então, tenha um bom dia. A atividade vai ser da página 71 e 72. E em seguida eu vou estar enviando a correção para vocês, ok? Bom dia, tenham um bom estudo e até breve.